Falamos direto aqui então da livraria do Arco da Velha, na região central de Caxias do Sul, para uma edição especialíssima do Café com Letras, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Neste mês de julho, o programa Café com Letras completando 15 anos de existência. E nós temos aqui figuras singulares que nós escolhemos para demarcar esse momento. E aqui ao meu lado o professor Luiz Carlos Ponzi, notável escritor e o primeiro entrevistado do programa lá em meados de 2009. O programa, então, gravado em um centro comercial aqui da cidade, e hoje também de forma itinerante nós estamos na livraria do Arco da Velha. As pessoas vão entender até porque o espaço da livraria aqui compõe a atual vinheta do programa, que roda sistematicamente tanto no canal físico da TV quanto em sinais replicados pelas redes sociais. Aqui a Maia Falks, ex-patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul na edição de 2022, e ela me comentava, eu até queria bater os números, 7 participações no programa. Ao longo desse percurso ela foi a mais entrevistada, e aí sempre seguindo um critério do programa, às vezes com algumas exceções, mas o critério básico são obras lançadas. Então quer dizer que a Maia entregou muitas obras para a literatura de Caxias do Sul. E nós temos aqui a secretária municipal da Cultura, Magali Quadros, que nos brinda aqui também com a sua presença, e o Guilherme Martinato, proprietário aqui da livraria do Arco da Velha, ele que também é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Caxias do Sul. Então, fazendo essa apresentação, eu gostaria também de deixar já uma saudação para vocês e já emendando que vocês começassem um diálogo da importância de termos aqui o programa. Claro que essas perguntas parecem, é muito importante porque tem que falar de literatura. Não, mas eu sempre falo que institucionalmente a Câmara, ao longo dos anos, e nós temos trocas de presidentes e de gestões a cada ano, e a cada 4 anos trocas de legislaturas, e sempre houve uma compreensão do parlamento de manter esses programas no ar, e no caso é o Café com Letras. Eu gostaria de ouvir vocês já nesse primeiro momento. Pois não. Em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui nesse programa. Eu não lembrava que eu tinha sido o primeiro entrevistado do programa, quando na ocasião era comandado pelo meu amigo Willy Bergamin, escritor Willy Bergamin. Fizemos num centro comercial aí. Depois eu voltei aqui a esta TV mais 2 ou 3 vezes, a convite do pessoal daqui, comentando alguma coisa sobre meus livrinhos. Eu escrevi alguns livros. Eu não sou um escritor profissional, eu tenho poucas obras publicadas. De vez em quando eu lanço um livrinho, outro. Eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu sou historiador. E eu já tinha tido... Bom, falando de historiador, o historiador gosta muito de passado, né? Então eu lembrei agora que eu tive um outro contato com a Câmara de Vereadores, bem antes de existir a TV, porque eu fiz política partidária. Que legal. Eu fui assessor de vereador na Câmara de Vereadores, fui assessor de bancada. E eu tenho uma ligação muito boa com a Câmara. E o senhor é tio do José Ponzi, que fez carreira como advogado legislativo. Exato. Um servidor hoje aposentado. Né? Meu sobrinho querido. Né? Encontrei com ele ontem numa festa, na casa da minha irmã e tia dele. Olha aí que legal. Maia. Bom, Café com Letras tem uma importância imensa na minha carreira, né? Então, quando eu lancei meu primeiro livro, ainda não tinha muita repercussão. Foi o primeiro veículo que me recebeu. Primeiro programa que me recebeu, já foi contigo. E para minha carreira teve uma importância muito grande, não só pelas entrevistas que eu já concedi em relação a outros livros, mas justamente porque foi minha abertura, né, de imprensa para a minha primeira obra. Então, para mim é uma honra estar aqui, realmente é muito especial para a minha história como escritora. E a secretária gostaria dessa avaliação porque os canais públicos seguem ainda essa linha, né, de, sobretudo, serem um espaço gratuito de divulgação, quando às vezes o sujeito precisa despender até recursos para conseguir divulgar sua obra no mercado. O canal público se presta para fazer isso também de uma forma gratuita.
Sim, isso é muito importante, né? E importante também que programas sejam longevos, né? Que sejam persistentes, que não sejam só eventuais entrevistas aqui e acolá, mas que realmente se tenha uma consistência, uma persistência no tempo, para que justamente o público tenha esta confiança, né? Nesses programas, nas TVs, que possam ali beber, né, das informações seguras e realmente que represente o local, a cidade onde ele está inserido, né, para que ele realmente saiba justamente que muitas vezes as pessoas dizem, não tem nada, não acontece nada, não sei de nada. Ou seja, esses veículos gratuitos e permanentes no ar são muito importantes justamente para dar essa informação e essa segurança para o consumidor final ali, porque é o público, né? E o Guilherme, primeiramente agradecer, Guilherme, estamos na tua casa aqui, tu és o anfitrião. Na casa da velha, né? Obrigado, enfim, é uma honra estar recebendo o programa aqui, né? Ainda mais uma data comemorativa de 15 anos, né? Eu acho que é bem emblemático, né? Um programa que eu acho que é fundamental, né? Para seguir adiante, né, com a leitura, com a literatura na nossa cidade, né, complementando até o que a Magali falou, acho que é a democratização também, né, é o alcance público e genuíno e também da informação tão importante, né, para esse segmento, né, que na nossa cidade ele há anos vem lutando, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais de cenários também, e muito obrigado pela presença de todos aí também, né, em nome da livraria, daí agradecer por essa oportunidade que a gente está tendo, né, de ter o programa aqui. Nesse passar do tempo, o programa, claro, na medida em que eu entro na Câmara lá em 2010, eu ainda levo alguns anos para me familiarizar com a própria TV Câmara. Eu começo com um programa diretamente com os vereadores e depois aí vem o convite para o Café com Letras, por quê? Pela instabilidade de apresentadores. Então o fato de ser servidor público também facilitou, né? Era meio assim, tu gostas de ler, então contigo aí a bronca. Na época quem me conduziu foi o Luiz Cláudio Farias, que era então nosso coordenador de programação à época. Como é que vocês têm observado essa integração dos próprios escritores no sentido da divulgação? E aí, vocês mesmos, tanto os escritores quanto a secretária e o nosso proprietário aqui da livraria, o Guilherme, vocês acabam acompanhando muito isso, né? Das dificuldades que é divulgar o que se fez, né? Em relação à divulgação, sempre que a gente lança um livro é uma incógnita, né? O que vai acontecer agora? A gente vai ter espaço? E a gente tem muita dificuldade, até porque a gente tem que analisar o cenário como um todo, não só Caxias. Hoje a gente vive na era da informação, né? Então a gente usa todos os veículos. E é por isso que eu engrandeço muito o programa também. Justamente porque não existe um critério excludente, né? Então os autores caxienses têm esse espaço e podem contar com esse espaço. E para nós, com a dificuldade que existe de divulgação, é fundamental, né, para dar vazão não só ao nosso trabalho, mas também para o público caxiense conhecer os escritores locais. Sobre esse ponto de conhecer os escritores locais, eu gostaria também de ouvir o senhor, professor. Caxias é uma cidade que evolui sempre em todos os setores. O setor literário custou um pouquinho a ter um bom impulso. Agora, nós vivemos um momento em que todo dia tem um escritor, uma escritora nova, mostrando o seu trabalho, dizendo o que faz, o que gosta de fazer. É importante. Caxias lê. Caxias foi uma cidade, eu não direi que tivesse sido uma cidade quase analfabeta, mas lia pouco. Lia pouco. Caxias agora lê muito. Nós estamos aqui num palácio de leitura, que é a livraria do Arco da Velha, né? Eu sou um habitué, eu venho sempre aqui. Eu frequentava a livraria no tempo que ela era no outro endereço ainda, de frente ao Colégio do Carmo. Então, toda vez que eu venho aqui, na segunda-feira a gente sempre tem uma efeméride aqui, eu sempre vejo gente diferente. São leitores diferentes. E, detalhe, maioria jovens. Isso é importante. O Guilherme e, sobretudo, a secretária Magali, sem dúvida alguma, se notabilizam por esse esforço também de destaque aos escritores caxienses, porque quando o professor Ponzi fala de uma cidade que lê mais,
não só ela precisa ler mais, mas ela precisa valorizar os escritores caxienses. E talvez, Guilherme, o sucesso da tua livraria também passe por isso. Desde que a gente concebeu a ideia de espaço, né, foi também focando na questão da abertura de mercado, da oportunizar as pessoas estarem convivendo mais próximas dos livros e fomentando muito a questão de oficinas, lançamentos de livros, sessões de autógrafo, feiras. Né? A gente contabiliza hoje mais de 930 eventos que a livraria tem participado ao longo dos 19 anos. Né, de existência. Então, é um trabalho também de fomento, né, de insistência, de resistência, né, para que o mercado ele prospere, né, para que o número de leitores aumente, né, para que as pessoas criem o hábito da leitura. Né, então, acho que é um esforço coletivo. Né, o programa faz parte disso, né, todas as iniciativas acho que fazem parte desse crescimento. Nessa linha, secretária, eu gostaria de ouvir também da senhora como é que a senhora tem avaliado esse mercado. Até nos blocos subsequentes nós vamos tentar articular melhor isso, até a partir dos órgãos, como o Conselho de Cultura, as próprias leis de incentivo. Mas como é que a senhora tem avaliado, digamos assim, os escritores caxienses? É importante, justamente como o Guilherme estava falando, que a gente tem esses espaços, não é? Para que os iniciantes possam ali multiplicar suas ações, não é? Se nas primeiras iniciativas, né, você começa tem só obstáculos, né? Você acaba desistindo. Então, a importância é que aconteçam esses espaços, tanto os espaços físicos, quanto espaços a nível de fomento, de oportunidades, de estímulo, para que esses novos escritores, essa nova juventude, como o professor estava falando, né, tenha justamente esse estímulo, né, essa força para poder continuar, para não desistir na sua primeira obra, na sua primeira investida, mas que ele possa justamente ter continuidade. O primeiro livro, o segundo, o terceiro, a formação, né? Como o Guilherme estava falando, a importância da formação, da capacitação, né? E justamente de ter espaços onde ele possa mostrar o seu trabalho, né? Seja em concursos, como nós temos na nossa cidade, né? Os concursos que muita gente se lança ali, nesses concursos, aparecem pela primeira vez, se fazem conhecer, né? E depois, na sequência, em financiamentos, em eventos, Feira do Livro, enfim, todos esses espaços que são justamente a importância de serem permanentes e contínuos para que a gente possa justamente ter esse respaldo todo, né? Os escritores, os poetas e também os próprios leitores poderem ali se ver. Bem, nessa sua manifestação, secretária, a senhora já deixa pelo menos aí uns 3 ou 4 ganchos para o decorrer do programa, a convivência dos escritores mais jovens com aqueles mais longevos, experientes, a própria Feira do Livro, as leis de incentivo. Então nós vamos nos encaminhando, digamos assim, para o primeiro intervalo. E é claro que vocês, eu não preciso nem fazer o convite, vocês continuem conosco. Já voltamos aí dando sequência a este Café com Letras 15 anos. As eleições municipais de 2024 estão chegando. E você sabe qual a ordem de votação na urna? Olá, eu sou a Mariana Fabre e esse é o Tira Dúvidas das Eleições, onde a gente responde as principais perguntas sobre o processo eleitoral. Na hora de votar, você deve escolher primeiro uma candidata ou candidato ao cargo de vereador. Para isso, vai digitar 5 números na urna. Depois de confirmar, o próximo voto é para o cargo de prefeito. E nesse caso, são 2 dígitos. No portal do TSE tem um simulador de votação para ajudar você a ir treinando até lá. E no dia da votação, pode levar uma colinha em papel com os nomes e números das candidatas e dos candidatos já na ordem de votação. Não deixe de seguir o TSE nas redes para receber informações confiáveis sobre as eleições. Obrigada pela companhia e até a próxima!
Estamos de volta então com a edição especialíssima 15 anos do Café com Letras da TV Câmara, hoje direto da livraria do Arco da Velha. Aqui conosco, professor Luiz Carlos Pons, escritora Maia Falck, secretária da Cultura Magali Quadros e proprietário da livraria do Arco da Velha, Guilherme Martinato. A secretária deixou alguns pontos muito interessantes anteriormente à nossa pausa, como o fato de escritores mais jovens e mais experientes se autoestimularem, digamos assim, se é que existe essa palavra. E nós temos aqui, propositalmente, né, uma mulher e um homem, um mais experiente, outra mais jovem, digamos assim. Eu e a Maia estamos tentando nos identificar aqui como jovens, né? Uma certa audácia, digamos assim, mas tudo bem. Como que funciona isso? Essa troca que nós temos visto na prática. Muitas vezes, prestação de homenagens, inclusive, devo ao fulano de tal interesse pela leitura. Aí mais um ponto que a secretária deixou, as antologias e os concursos. E a Maia começou nisso, e volta e meia vai se testando nos gêneros a partir dos concursos. O concurso que a gente tem aqui em Caxias é certamente um dos mais longevos do país, se não for o mais, né? Nós já temos quase 60 anos de concurso. E realmente ele é uma ferramenta muito importante para os escritores locais, para início e para justamente confirmação do trabalho. Querendo ou não, a gente está em constante evolução, então a gente precisa se testar o tempo inteiro. E além do concurso, a nossa Feira do Livro é muito receptiva aos autores locais. Então, eu tenho aí uma frequência, já entregando a idade, eu vou desde a primeira edição, esse ano faz 40 anos. Então, a feira ela é um espaço muito democrático, tanto para autores quanto leitores. Então, existem iniciativas muito importantes na cidade, justamente para que os mais velhos convivam com os mais jovens e todos tenham um espaço igual. Professor Pons, como é que tem funcionado isso quando o senhor vê um escritor mais jovem? Os jovens, como eu falei antes, estão cada vez mais atuantes na escrita. E meu trabalho literário, a primeira vez que alguém ouviu falar que Luiz Carlos Pons escrevia alguma coisa, boa ou ruim, foi através do concurso anual literário aqui da prefeitura. Eu participei em 3 oportunidades, fui premiado nas 3 oportunidades. Olha que legal. No ramo de contos. Foi a primeira vez que eu me manifestei como escritor, como pretenso escritor. Mas eu lembro que depois o senhor entra com uma obra a partir do Bar 13, né? Um bar tradicional da cidade, que já fechou. Então, depois disso, eu escrevi um livro do Bar 13. Eu era um frequentador do Bar 13. E já era historiador, já havia me formado em História, depois de ter passado 30 anos no Banco do Brasil, sendo advogado do banco, já estava aposentado, fui fazer História, e aí escrevi Bar 13, Lazer, Política e História. Bar 13, os que não conheceram, ele fechou agora a questão de uns 5 anos. Foi um ponto fantástico aqui de Caxias. Foi um ponto cultural. Próximo de onde estamos. Isso aí, ponto político, de lazer, maravilhoso. Foi meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho, a pedido, na ocasião, do proprietário, o Valmor Berzac, pediu porque eu escrevesse alguma coisinha. O Bar 13 tinha uma efeméride anual, chamava-se o Mala do Ano. Então, se elegia alguns dos frequentadores como mala. Os que não sabem o que é mala, o mala é aquela coisa importuna para tu carregar, para tu levar. Mas sempre os vencedores eram os grandes simpáticos, os grandes queridos lá do bar. Então, a partir daí, eu escrevi isso aí. E mais adiante, eu escrevi um livrinho que eu gosto muito, desse meu livrinho. Chama-se Isabela em Contos. O que é Isabela? Isabela é essa cidade. Eu troco o nome da cidade de Caxias do Sul. O que nós temos que ver com o Duque de Caxias aqui? Um guerreiro, né? Guerreiro, aqui é uma cidade de gente trabalhadora. Aqui a gente trabalha, sempre, cada vez mais. Então eu troquei o nome da cidade. A cidade passou a ser Isabela. O que é Isabela? A uva Isabel. A primeira riqueza agrícola aqui de Caxias. Então eu fiz um salto de 100 anos na história de Isabela, contando alguma coisinha em forma de conto.
Eu gosto muito desse meu livrinho, acho ele interessante. E nessa linha, secretária, eu gostaria de ouvir junto com a senhora o próprio Guilherme, porque as antologias poéticas dos concursos, elas acabam sendo um celeiro das obras que prosperarão anos depois. Até o escritor se encorajar, mas olha, eu acredito que na maior parte dos casos o escritor acaba lançando alguma coisa a partir das antologias. E nesse gancho de Feira do Livro, bom, Guilherme, pelo menos 2 ou 3 bancas ele mantém lá. Então, no momento em que o mercado editorial, sobretudo do livro físico, é difícil, isso não é algo comum. Bom, vamos lá. Falar um pouco sobre a questão do livro físico. O mercado ele é bem balançado, né? Nesses 19 anos de experiência, a gente passou já por algumas coisas, alguns cenários, e o mercado editorial, o mercado de publicação de livro, ele é bem complexo, ele é bem delicado, né? Sobretudo no Brasil. Então, acho que eu acredito que deveria se debater mais o mercado brasileiro. Ele é pouco debatido, né? A própria lei do preço fixo, né? Que é uma coisa que já está há muitos anos na Câmara dos Deputados e não anda, né? Ele acaba prejudicando o mercado, vistos os países que evoluíram e debatem e criam leis, né? Para o mercado. Acho que ele é importante para regular preço, para o livro se tornar, inclusive, mais acessível. Para quem está nos acompanhando e não domina tanto o assunto, Guilherme, quando tu falas no preço fixo, é no sentido de tabelar realmente ou um mercado, deixar livre? Para até um entendimento das pessoas que não têm conhecimento, quem define o preço de venda final do livro não é a livraria ou uma .com, né, um marketplace, é a própria editora. É quem fabrica. Ele que vai definir o preço que vai ser vendido no final, né? Só que hoje o mercado ele é livre. Então, a negociação ela acaba sendo, de certa forma, até desregulada. E acaba prejudicando as próprias editoras, que são forçadas a aumentar o preço, né, pela pressão também comercial. E onde, né? que ficaria essa definição, então? Na verdade, a lei do preço fixo, por exemplo, na França, ela já existe desde os anos 80 e ela regula o preço do livro a partir do momento que ele é lançado por um período. Que no Brasil poderia ser 1 ano, por exemplo. Faria com que o livro pudesse ser lançado num valor menor, né, daqui a pouco mais baixo. Eles levantam o preço pela questão de possibilidades de descontos para o consumidor final, né? Então, para que circule mais. Na ideia de médio prazo, o livro poderia se tornar... não é que se tornaria, já existem pesquisas de países que cuidam um pouco mais disso e o livro acaba sendo mais acessível. Então, é um ponto de partida. A gente está falando sobre Brasil, né? E aí depois tem os mercados, né? E aí vai tudo influenciando. Não é à toa que a gente tem hoje um cenário, né, recente de Saraiva, né, num momento complicado, quebrando, né, a Livrarias Cultura, as principais livrarias físicas do Brasil, né, estão praticamente inexistindo. A plataforma online, né? A plataforma online ela aumenta, né, inclusive com a venda hoje direta das editoras, né, vendendo direto para o consumidor final. Então, por quê? É uma forma de sobrevivência também, por não ter uma regulação, né? Não ter um mercado tão regulado. Eu acho e que seria essa regulação abrangeria o livro virtual também, porque hoje nós vemos o anúncio, ele sempre tem o físico e o digital. E o digital, né? Isso. O digital no Brasil, ele está em crescimento, né? Mas, para ter uma ideia, ele representa hoje 8% do mercado nacional. É muito pouco, né? Mas sim, essa regulação ela compreenderia daí as duas linhas, né? Acho que essa é a ideia, né? Se debate sempre essa questão, mas ela acaba não avançando, né? Como é que a senhora vê, secretária, nesse sentido, tanto da política de incentivo a partir do barateamento, digamos assim, ou de um valor mais acessível, para usar um termo melhor, e ainda voltando na ideia dos concursos literários como um celeiro de escritores? Sim, bom, o concurso literário, né, como a Maia estava falando também, ele é muito importante, justamente porque ele permanece no tempo. O nosso concurso da nossa cidade, né, pelo menos, ele é um concurso bastante longevo, um concurso que as pessoas confiam, né,
nessa permanência e nesse canal de visibilidade mesmo, né? Todos os escritores que ali se lançaram, eles acabam seguindo na sua profissão porque tiveram aquele primeiro momento. E também ele leva de uma forma também a população, né, a forma barata, digamos assim, de chegar a esse conteúdo, né, dessa informação. E é muito importante, sim, que a gente trabalhe, como o Guilherme estava falando, né, de encontrar caminhos para que realmente o livro seja acessível à população, cada vez mais, né, seja ele o físico ou o virtual, mas que ele esteja disponível e de uma forma disponível tanto de acesso ao próprio livro, como acesso financeiro, as pessoas terem condições de ter esse consumo. E também as nossas leis de incentivo também favorecem, né, para que se possa ter ali um selo, digamos assim, um selo público no livro que possibilite a produção dessas obras, digamos assim, de menor quantidade, né, de edições menores, mas que possam ser produzidas e lançar, então, esses iniciantes. E também não só os iniciantes, para que outros, os que já estão aí na luta, na lida, já possam também ter os seus livros ali publicados, quando muitas vezes não tem uma oportunidade de encaminhar para uma editora. Eu acho importante pontuar também do concurso e da nossa lei de incentivo a participação da sociedade civil, né? Então, por exemplo, eu já fui jurada do concurso e já fui integrante do CASF 3 vezes para avaliação do Financiarte. Existe um trabalho muito sério por trás de cada seleção, por trás da escolha dos vencedores, dos contemplados. Então, tanto a nossa lei quanto o concurso são realmente ferramentas muito importantes, porque são o trabalho por trás de uma escolha por qualidade, né? Então, as pessoas podem confiar que aquilo que está na antologia ou as obras que são publicadas via Financiarte são obras que foram selecionadas por mérito artístico de verdade, são obras de qualidade para o público poder consumir também. Professor, eu gostaria de complementar, nós temos aí 1 ou 2 minutos antes do próximo intervalo. Eu queria falar sobre Financiarte. Eu recebi recursos do Financiarte para o meu livro Isabela em Contos. Eu chamo meu livrinho predileto. Eu tenho 3 livros só. Eu gosto de Isabela. Eu recebi o recurso do Financiarte e eu não vendi o meu livro. Eu doei. Pô, que legal. Eu doei, só doei. Eu doei para as pessoas interessadas em leitura. Eu ia nos comércios onde eu frequento e deixava lá 10, 15 exemplares para distribuir para os clientes deles. Tá? E nos bares que eu frequento, eu sou um homem de bar, sempre fui. Eu acho que você velado num bar. Depois, isso daqui é muito tempo. Não, mas, professor, nem vamos falar disso, né? Ué, mas tem que ser velado. Bom, eu posso não ser velado, então. Mas vou passar pelo bar. Que o cortejo passe pelo bar. Então, nos botecos que eu frequentava, eu distribuía o meu livro. Eu não vendi. Eu não tive gasto nenhum com o meu livro. Financiarte me deu os recursos. E eu não vendi. Eu fiz um trabalho contra os meus amigos livreiros, né? Os livreiros não usaram a matéria-prima, o meu livro para vender. Mas outros livros... Mas não deixa de ser um gesto nobre. Eu não vejo como uma coisa contra, né? Porque está se fomentando a leitura, né? A partir daí, daqui a pouco se descobre um novo leitor e aí ele começa a frequentar a livraria, né? Essa é a batalha. Exatamente. Eu sempre gosto de frisar que na área da cultura, né, não existe concorrência. Não existe concorrência. Né? Você está tirando público. Não, muito pelo contrário. Quanto mais público vier nos meus espetáculos, comprar o meu livro, participar das minhas ações, mais público terá para as tuas. Porque você está formando plateia, você está formando público. Então não existe concorrência, existe sim um somatório de esforços para que a gente cada vez mais desenvolva a cultura. Nós vamos chamar um breve intervalo, eu vou interromper vocês e já no retorno nós vamos começar a ampliar aqui o debate, sobretudo na interlocução dos escritores locais com o mercado nacional de escritores. Continue conosco. Café com Letras especial pela TV Câmara, 15 anos, já voltamos.
Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dando sequência, então, a essa edição especialíssima do Café com Letras, 15 anos pela TV Câmara, direto aqui da Livraria do Arco da Velha, junto conosco, escritor Luiz Carlos Ponzi, escritora Maia Falck, secretária da Cultura Magali Quadros e o proprietário aqui da Livraria do Arco da Velha, Guilherme Martinato. Antes de continuarmos com o nosso bate-papo, nós vamos chamar aqui uma matéria produzida pela nossa reportagem sobre esses 15 anos, uma retrospectiva que você confere agora. Mais um Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet. O Café com Letras foi ao ar pela primeira vez em 27 de julho de 2009. Sob a coordenação da TV Câmara, então a cargo do jornalista Luiz Cláudio Farias, sem um cenário fixo, foi gravada em um shopping de Caxias do Sul e teve como apresentador o Willy Bergamin. De lá para cá, quase 500 programas já foram ao ar pelo canal 16 da NET e nas redes sociais do Parlamento Caxiense, tendo como principal objetivo destacar obras de escritores locais. Desde a criação, o Café com Letras é um ponto de encontro para autores de Caxias do Sul. No ar, às segundas e sextas-feiras, sempre às 11 horas da manhã, o programa, que desde 2013 é apresentado pelo jornalista e servidor público Fábio Rauch, reúne escritores renomados e novos talentos, proporcionando um espaço para a troca de ideias, leitura de trechos de obras e debates sobre temas literários. Por aqui já passaram escritores como Natália Borges Polesso, escritora que ganhou o Prêmio Jabuti, Maia Falck, a escritora que mais esteve no programa e que em 2022 foi patrona da Feira do Livro, entre outros tantos grandes nomes. Se tem literatura, tem Café com Letras. Participamos da programação da Feira do Livro, onde entrevistamos escritores como Daniela Arbex, Márcia Tiburi, Eduardo Bueno e Luiz Pondé. Ao longo desses 15 anos, já contamos muitas histórias e ouvimos tantas outras. Mais de 100 escritores, abrangendo uma vasta gama de estilos e gêneros, já estiveram no Café com Letras, desde poesia até romance, passando por contos e crônicas. Mudamos de cenário, vinhetas, mas tendo sempre como premissa incentivar cada vez mais que os internautas e telespectadores se conectem com o Café com Letras, que ao longo desses 15 anos de trajetória reafirma a importância da literatura como um elemento central da cultura local e continua a inspirar novos escritores a compartilhar histórias com o mundo. Como vocês puderam ver, então,
15 anos de história, que marca, então, uma presença do programa da TV Câmara e da instituição Legislativo Caxiense, a Câmara Municipal de Caxias do Sul, no cenário da cultura local. Eu, como apresentador, fico muito orgulhoso, mas o programa não é meu. O programa é da instituição e de tantos nomes que passaram por aqui e que nos sucederão, inclusive quem nos acompanha aqui. Oxalá que tenhamos outros gestores, interessados, produtores e escritores. E como nós vínhamos conversando dentro dessa toada dos próprios 15 anos do Café com Letras, o desenvolvimento não só do mercado local de literatura, o mercado livreiro e dos escritores, possibilitou também uma interlocução regional e nacional dos produtores culturais aqui de Caxias do Sul. O escritor não deixa de ser um produtor cultural, obviamente, porque ele tem a matéria-prima. Nós temos aqui, por exemplo, a Natália Borges Polesso, uma escritora que ganhou o Prêmio Jabuti, uma das maiores honrarias nacionais no âmbito da literatura. Como que vocês avaliam também essa interlocução? E aí, me estendendo um pouco, me desculpa, mas nas edições de Feira do Livro, o programa sempre migra para a Praça Dante Alighieri, fazendo programas especiais, e nós entrevistamos esses grandes escritores que vêm para cá. Como é que vocês avaliam essa interlocução de vocês mesmos com esses nomes nacionais? Eu acho muito importante, muito importante. Nós aqui em Caxias escrevemos, cada um do seu estilo, cada um escritor com o seu estilo, mas nós escrevemos muito sobre a nossa região. E o pessoal que vem de fora, os outros escritores, vêm de outros estados, outras cidades, eles trazem as ideias dele. E nós vamos nos apropriar um pouco também das ideias dele. Eu acho muito importante a vinda desse pessoal aqui, cada vez melhor, para a gente conhecer essa gente, para a gente se atualizar com esses outros escritores, que venham muitos e sempre. Com certeza. A presença deles, com certeza, é algo que engrandece muito a nossa feira. Nomes nacionais, nomes que já têm uma projeção internacional, grandes premiações. Isso promove uma integração que às vezes a gente até pega de surpresa, né? Inclusive, por exemplo, eu fui convidada, assumi o cargo de sócia correspondente da Academia Caxiense de Letras, mas não a nossa Caxias, Caxias do Maranhão, por conta da minha pesquisa sobre Gonçalves Dias. Então, do outro lado do país, eu recebi uma honraria, uma escritora caxiense, na outra Caxias, né, no outro lado. Então, a gente consegue ter essa projeção. A Natália, mesmo como tu bem citou, ela está levando também o nome de Caxias para muito além. Logo que ela ganhou o Jabuti, ela fez várias viagens internacionais, ela tem traduções, e isso para nós é muito, muito bacana também. Saber que existe uma autora que abriu portas. Isso nos permite também projetar o nosso próprio futuro, né? Eu sonho com o meu Jabuti, um dia eu chego lá. E da parte de vocês, eu lembro, por exemplo, em diversas oportunidades em Feira do Livro, aí não aqui, aí no Café da Velha, junto à Casa da Cultura ali, a Praça Dante, o Café da Velha acaba sendo também parte de circulação ali, integrante do próprio cenário de Feira do Livro. E nós gravamos muitas edições do programa e o Guilherme muitas vezes envaidecido ali com os nomes que circulavam pela livraria na própria gravação do programa. A Feira do Livro é o ápice, né, do nosso momento do livro no ano, né, na nossa cidade, né, onde a gente respira e transpira, né, a leitura, a literatura e essa interação, né, das pessoas com o livro. Então, sem dúvida, né, é um momento fundamental do ano, né, para quem trabalha no setor, momento de maior trabalho e mais festivo. Então, é onde a gente respira livro, né? Complementando a questão da Natália, também eu acho que é fundamental citar a questão do fomento público, né, que a gente tem falado, a importância das ferramentas do Financiarte, da LIC, né, dos concursos literários que tem na nossa cidade, porque ela vem dali, né? O primeiro livro dela veio com o Financiarte, então mostra a importância, e tantos outros, né, autores locais que se tornam regionais e que a pouco podem alcançar outras, né, outras esferas aí, né? Então aí mostra a importância, né, do começo, né, do estímulo público para que novos autores, artistas venham a surgir.
Na medida que nós começamos a citar escritores e interlocuções entre nomes daqui, de outros estados, por aí afora, secretária, como é que a senhora vê também, porque muitas vezes há uma certa dificuldade também de custeio na promoção dos eventos culturais, notadamente a Feira do Livro, que é o mais proeminente da cidade, as pessoas, mas poderia ter trazido o escritor tal, enfim. Como que funciona isso? Sim, a importância da gente ter essa compreensão, da sociedade como um todo ter essa compreensão, né? Porque a gente depende da sociedade para que a gente tenha este respaldo financeiro, justamente, para que a gente tenha dentro das leis de incentivo, porque nós também, a municipalidade também busca em leis de incentivo estaduais e federais e, enfim, toda a sorte de possibilidade de... E desculpa interromper, quando a senhora fala a comunidade entender, a comunidade se conscientizar que cultura é investimento e não gasto. Exatamente, é investimento e é economia. Né? Muitas vezes as pessoas acham que a cultura, a arte é só a cereja do bolo, não é o próprio bolo, e é o fermento do bolo. Né? Então, a gente tem que ter essa compreensão de que a sociedade é feita dos seus saberes, né? E dos seus fazeres, e a literatura é isso, é os seus saberes, é a sua cultura, é o seu pensamento, é a sua visão de mundo, enfim, é a construção de novas reflexões e novos pensamentos a respeito da própria vida, da própria sociedade, de quem somos, para onde queremos ir, enfim, todas essas questões que constroem a sociedade, que constroem a identidade de um povo, está ali na sua cultura. Então, a importância da cultura para a melhoria da qualidade de vida mesmo das pessoas, né? E aí, quando falo em qualidade de vida, é mesmo em saúde, né? Em segurança, em educação, em relacionamentos, que passa justamente pela forma como a gente vê o mundo e está no mundo. E isso a literatura nos dá, não é isso? A arte nos dá. Então, a importância justamente da sociedade perceber isso e apoiar, estimular, se comprometer também para que essas ações aconteçam e que não tenham nenhuma solução de continuidade, que a gente possa justamente permanecer cada vez mais aprimorando, melhorando, dando oportunidade para as pessoas e estimulando a economia da cultura. Eu gostaria que vocês continuassem dentro desse ponto, porque o escritor acaba sendo a figura mais visível nesses momentos, com os lançamentos, as palestras, os bate-papos, mas há toda uma rede que se movimenta ali, infraestrutura, palco, som, alimentação, enfim, a cidade se movimenta em torno disso a cada vez que tem uma iniciativa cultural, e não só a Feira do Livro, que é um evento mais visível, mas até um lançamento de livro. Olha o quanto movimenta em divulgação, em assessoria de imprensa, muitas vezes o coquetel, a própria livraria que vai sediar. O Guilherme aqui dificilmente vai cobrar para fazer um lançamento, mas, enfim, a livraria dele está ganhando visibilidade. Então, eu gostaria de ouvir vocês também sobre isso. Eu estava pensando agora, eu vou fazer uma propaganda de uma escritora. Né? Ela chama-se Carolina, pouca gente conhece, Carolina Ponzi. Coincidentemente, ela é minha filha. Tá bom, ela é minha certo. filha. Carolina nasceu em Caxias, mas mora em Chapecó. E sábado passado, aqui na livraria do Guilherme, ela fez o lançamento de um livro dela. Ela é música, ela é instrumentista, ela toca piano, ela toca flauta transversa, ela toca violão, canta numa banda. E agora ela escreveu um livro muito bacana, está aqui na livraria do Arco da Velha, chama-se Sã e Salva. Ela conta algumas coisas da vivência que ela teve naqueles dias terríveis do Covid. Inclusive... sim, a pandemia. E que afetou o mercado da arte e da cultura de forma avassaladora. Então ela conta coisas que ela viveu lá, inclusive ela perdeu a mãe dela para o Covid, lá em Chapecó. Então ela veio aqui e lançou o livro, faz 20 anos que ela deixou de morar em Caxias. Então estavam aqui portanto, pessoas que eu, no primeiro momento, não conhecia. Depois fui vendo um ou outro. Eram os colegas de aula dela. Agora todos crescidos, né? Todos homens feitos, mulheres, eu não conhecia. Então, toda essa gente estava aqui.
vieram prestigiar a minha filha, comprar um livrinho, né? E cada um se encontrando aqui. O livro fez isso. Não foi minha filha Carolina, foi o livro dela. E aí começa a dialogar no que a secretária dizia lá atrás, quase que no início do programa, que o mercado editorial não é para competir. Os escritores estão no sentido exatamente inverso, de cooperação. Eu acho importante mencionar que a cadeia do livro, assim, muita gente tem a ilusão de que um escritor, por escrever solitariamente, é só aquele profissional. Mas a cadeia do livro é gigantesca. Ela está envolvida o escritor, o editor, a gráfica, a distribuição, o capista, o diagramador, a livraria. Enfim, são muitos empregos gerados por um único livro. Então, a cadeia do livro ela é riquíssima. Ela gira essa economia de uma maneira que muita gente não tem noção. E toda a cadeia artística, que nem tu citou, o pessoal que monta palco, luz, som... Quer dizer, são muitos profissionais envolvidos em um único livro. Isso é fundamental para a economia de qualquer país. Eu gostaria de até... Nós vamos aprofundar mais no bloco final, mas como é que vocês têm visto também a própria articulação do mercado da literatura, e nós citávamos aqui as dificuldades do livro físico, sobretudo, mas dos hábitos de leitura. Nós temos o desafio de lançar escritores, de popularizar esses escritores, de distribuir as obras. E como é que tudo isso está dialogando com os hábitos de leitura entre as gerações? Eu vou colocar a minha experiência pessoal. Eu hoje acho muito mais cômodo consumir notícias pelo celular, recebendo as notificações o tempo inteiro, já clica ali, lê, ou se não consegue ler inteiro, já sabe a manchete, depois se aprofunda, enfim. Agora, o livro eu prefiro ainda ir no suporte físico. Como que vocês têm observado essa miscigenação dos hábitos de leitura sob os mais diversos gêneros ou tipologias de texto? Bom, vamos lá. A questão do acesso, né? Eu acho importante essas novas ferramentas, né? Quando surgiu a internet, né? Quando se popularizou a internet, se dava notícia de que ia acabar o livro, né? E na verdade a internet como ferramenta foi fundamental, na verdade, para popularizar o livro, né? Para dar mais acesso à informação e ao alcance das pessoas, né? Então vem agora o formato de acesso digital, ele vem a contribuir também, né? Áreas principalmente técnicas, livros caros, grandes, enfim, até para se produzir, eles acabam se tornando muito mais acessíveis, né? Então também é uma ferramenta de acesso ao livro, né? À leitura. Seria isso aí. E nessa toada também, como estão os hábitos de leitura de vocês mesmos e o que vocês também verificam? Em relação até às gerações que tu falou, eu tenho uma sobrinha que vai fazer 16 anos daqui uns dias. Ela é uma devoradora de livros, assim, é uma coisa avassaladora. Ela lê muito mais que eu, muito mais que eu. E ela prefere livros físicos. E é interessante isso que o Guilherme falou em relação às ferramentas digitais, porque ela descobre muitas obras que ela quer ler pelo TikTok. Então, esses influencers que falam de livros estão levando muitos jovens à leitura e, em vez de eles deixarem de ler por conta das redes sociais, eles aumentam. Então, as colegas dela, as amigas, leem muito mais do que, por exemplo, na minha adolescência, o que eu e os meus colegas líamos. O acesso é mais fácil. Exatamente. E eles têm preferência por livro físico também. Professor. Eu leio bastante, eu leio muito mesmo, estou sempre lendo, porque eu sou um desocupado, sabe? Aposentado, um desocupado, então mas eu o senhor leio. trabalhou o suficiente para chegar nessa condição. Sim, trabalhei bastante e gostei de trabalhar, trabalhava bem. Eu leio muito, só livro físico, esse negócio de internet, celular, claro, eu tenho celular, eu não me adapto, eu não sei mexer nessas coisas. Hoje as crianças nascem já com o celular na mão. Ele sabe, eu tenho muita dificuldade com isso aí. O senhor não está perdendo muito. Não, pois é, eu não consigo ler na tela. Tenho muita dificuldade em ler na tela. Quando eu fui apresentado ao computador, em razão do meu emprego no Banco do Brasil, me mostraram lá o computador, eu estava em Porto Alegre na época, eu já tinha cabelo branco, hoje eles são todos brancos. Mas na época
Então, tinha alguns, então eu estava muito atrasado. Eu não aprendi bem essa coisa. E não quero aprender. O que eu sei está suficiente para mim. Tá? E o meu negócio é livro físico. Eu tenho que pegar o livro. Eu tenho que cheirar o livro. O livro tem cheiro bom. Tá? Esse é o livro. Eu gosto assim. Eu não sei se a secretária gostaria de acrescentar algo. Eu penso que tem muito a ver também, por mais que a gente queira entrar nessa área do virtual, né? Do futuro, né? Mas nós somos, ao fim e ao cabo, nós somos animais, né? Nós somos físicos, nós somos carne, sangue, respiração. E a gente gosta, né? E a gente se revela na sensorialidade, né? É aí que a gente se entende como ser humano, né? Não só na imaginação, mas a imaginação também, ela, né, provém do nosso cérebro, enfim, que é físico, né? Nós somos físicos, nós ainda não viramos um algoritmo dentro de uma inteligência artificial, né? Nós ainda somos físicos e é por isso, né, como o professor está falando, o cheiro do livro, o toque do livro, né? O virtual não tira a compra do livro físico, né? Eu sou a minha área da área do teatro. Quando surgiu a televisão, também ia morrer o teatro, né? E não morreu. Não morreu porque a gente precisa estar presente, a gente precisa estar no aqui e agora, né? E o livro nos dá isso. Quando você pega um livro na mão, você está no aqui e agora. Estamos falando de experiência, né? A gente quer experimentar, né? E curtir, né? E ter os sentimentos, né? E realmente, o que muita gente fala e tenta migrar às vezes para o digital acaba retornando, é muito por isso, né? Pelo contato, justamente, né, pelo cheiro, enfim, né, por outro tipo de experiência, né? Então nós vamos chamar agora mais um intervalo aí já para o último bloco, no qual teremos a pretensão de traçar aqui rumos, não só para o Café com Letras, como também para a própria literatura local. Continuem conosco, já voltamos com Café com Letras 15 anos. O Bolsa Família, pra gente, é muito importante. Serviço hoje em dia tá difícil. Não é humilhante receber Bolsa Família. Bolsa Família é pra te ajudar. É uma renda para complementar dentro da tua casa. As crianças não têm que estar na escola em si só por causa do Bolsa Família, mas em si para eles poderem ver que lugar de criança é na escola. Você tem que ter o cadastro atualizado, você tem que ter frequência atualizada na escola, caderneta. Com o Bolsa Família, dá para você correr atrás de um serviço, porque seu filho vai estar na escola, seja integral ou seja meio período. Meio período dá para você fazer uma faxina e dá para você suprir algumas coisas dentro de casa. Ele estando o dia todo na escola, você vai poder trabalhar tranquilo, porque você vai saber que ele está num ambiente onde ele está recebendo carinho, amor, atenção e todos os cuidados, e você vai poder trabalhar com a consciência mais tranquila. A educação, ela vem de berço e de casa, né? Primeiramente. Mas assim, na escola é onde a criança vai poder crescer, vai poder correr atrás de um objetivo, fazer uma faculdade, com todo o esforço. Vai ter um futuro melhor. Então é muito bom porque o Bolsa Família, em geral, dá muita oportunidade para os jovens crescer e para os pais de família também. O Bolsa Família também é educação. Tomei vacina e mesmo assim tô gripado. Como isso é possível? Calma que a gente te explica. Primeiro, é importante deixar claro que a vacina da gripe é feita com o vírus inativado. Ou seja, é impossível que os fragmentos do vírus utilizados para fazer a vacina
causem a doença. Mas a vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito. Então, sim, podem aparecer sintomas de uma gripe que você contraiu antes e que só venha se manifestar depois da vacinação. Além disso, pode ser um resfriado, que é causado por outro vírus e apresenta sintomas mais leves. Em segundo lugar, as vacinas disponibilizadas pelo SUS são trivalentes, ou seja, protegem contra 3 tipos do vírus influenza. Então, infelizmente, ainda existe a possibilidade de você ser infectado por um tipo do vírus que não está incluído na vacina. E tem mais, o objetivo da vacinação é reduzir as internações, as complicações e a mortalidade. Por isso, fiquem atentos. A vacina é a forma mais eficaz de prevenir complicações associadas à gripe. Confira se você faz parte do grupo prioritário e busque um posto de saúde para se vacinar. Então estamos de volta aqui, último bloco, derradeiro bloco do Café com Letras, especialíssimo, que completa 15 anos de transmissão quase que ininterrupta pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, com o sinal replicado, as edições, reprises, pelas redes sociais da casa, notadamente o YouTube. E junto conosco aqui, o professor Luiz Carlos Pons, escritor, primeiro entrevistado do Café com Letras lá em 2009, escritora Maia Falco, secretária da Cultura Magali Quadros e o proprietário aqui da livraria do Arco da Velha, Guilherme Martinato, ele que nos recebe aqui, é o anfitrião. Depois de todo esse nosso bate-papo, tentando avaliar o cenário local, interlocução com, digamos assim, a atmosfera, outras regiões e o próprio mercado nacional do livro, incentivo, gêneros literários. Como é que vocês observam, eu iria falar do programa em si, mas antes, que rumos a literatura local para vocês indica que tomará agora nos próximos anos? Nós superamos uma pandemia, nós estamos tentando fazer frente a mudanças de hábitos em que nem as próprias pessoas sabem o que é melhor para elas, se é o suporte físico, se é o suporte virtual, ou uma convivência, dependendo da situação. Como é que vocês avaliam esses rumos? Bom, eu acho o seguinte, nós, caxienses, custamos muito a desenvolver as nossas aptidões, o nosso saber, nós custamos. Até um determinado momento, que eu não sei precisar quando é que aconteceu, isso deu um estalo. Todo mundo começou a fazer coisas aqui. Novidades, coisas importantes. Hoje, Caxias não para. Antigamente não parava só no chão de fábrica. Hoje não para em tudo. A literatura, por exemplo, não para. Todo dia a gente ouve falar de um novo escritor, de um novo projeto, de uma nova peça de teatro que está sendo feita aqui. Antes só se fazia em Porto Alegre, no Rio, São Paulo. Caxias não para mesmo. Então nós temos que aproveitar esse momento, principalmente os jovens. Eu já passei de muitas etapas, mas os jovens que estão aí, nós temos jovens brilhantes, e eles vão fazer muitas coisas. Caxias foi conhecida inicialmente como a terra do vinho, dos colonos. Daqui para frente vai ser conhecido por um monte de fatores que esses jovens vão trazer. Não, realmente, por exemplo, eu tenho um blog de resenhas que eu trabalho desde 2019 com ele, e eu só resenho literatura nacional. E por conta disso, desde 2019, eu acho que eu não li nenhum livro internacional. Só nacionais. A gente tem um crescimento muito grande de mercado nacional, uma procura grande por autores nacionais, até porque são muito mais acessíveis para esse público leitor, né? Um autor nacional. Eu vejo esse crescimento. Idioma, né? Claro. E o próprio acesso, assim, nas redes sociais, tu consegue contatar aquele autor. Tu consegue dialogar com aquele autor. Aí vem o autor nacional, vem para Caxias na Feira do Livro. Então, a gente tem essa integração e eu percebo muita procura pelo livro nacional nas resenhas que eu produzo. Claro, as pessoas já têm uma intimidade com o autor antes de conhecer pessoalmente. Exatamente. Pela troca de mensagens, pela obra, leitura, né, de artigos do próprio livro. Exatamente. E eu vejo que Caxias está tendo um desenvolvimento muito grande, porque a gente vê todo dia novos lançamentos de editoras pelo Brasil inteiro.
Então já rompemos as barreiras. E eu acho importante pontuar que às vezes a gente pensa no desenvolvimento hoje, 2024, mas se esquece que há bastante tempo atrás o Pozenato teve um livro adaptado para o cinema que concorreu ao Oscar. Não é pouca coisa o Quatrilha, né? Exatamente. Não é pouca coisa. A propósito, provocando também a secretária, eu lembro de um livro lá de trás que a falecida historiadora Tânia Tonnet fez para o CIMEX, encomendado para o CIMEX. Um livro institucional, enfim, as pessoas podem pensar. Mas ela começa com um título muito legal e ele responde, ele não é um título interrogatório, ele é um porquê junto. Por que somos como somos? Quer dizer, uma cidade quase que feita com todas as adversidades. Aquela história era para dar errado e deu certo, né? Os montes, a dificuldade de ocupação, a dificuldade de acesso, e a indústria faz de tudo para escoar e ser o segundo maior polo metal-mecânico, e aí vem a cultura, aí vem o esporte, o futebol, 2 times locais de referência. Então a cidade, talvez, é pelas adversidades que a cidade prospera, que aí tem que se esforçar mais. A gente percebe isso em muitas sociedades ao longo no planeta. Aquelas que têm dificuldades a superar são aquelas que mais desenvolvem, porque justamente elas precisam superar os obstáculos, ser mais criativas, mais inventivas, não é? E Caxias é uma dessas cidades, né, que ela precisa se reinventar a todo momento para continuar sobrevivendo e recebendo todas as pessoas que aqui chegam, né, diariamente, e essas pessoas que são a nossa riqueza, não é? Que estão aí trazendo novas formas de ver a vida, de ver o mundo, e que nós precisamos justamente, como sociedade, criar um ambiente que seja bom para todos, que possibilite oportunidades para todos. E essas questões justamente das feiras, dos festivais, dos fomentos, não é? Isso é o que faz com que que a máquina gire, não é? E que a gente possa ir para frente, enfim, produzir cada vez mais. Nessa toada, Guilherme, em que é difícil o mercado, quase todas as livrarias físicas estão fechando. Como que uma livraria caxiense se mantém aberta? Eu acho que Caxias é feito de pessoas, né? E pessoas vieram para cá para trabalhar, mas também para desenvolver a cidade. E no final das contas, o grande diferencial, acho, da nossa cidade são as pessoas que vieram para cá, que aqui estão e que ajudam ela a prosperar, né? Pessoas criativas, né, pessoas da produção, empreendedores, né, corajosos, né, pessoas corajosas, e eu acho que estão em todas as áreas, né? E não é à toa também que a cultura, a cidade de Caxias, ela evolui muito, né? Porque eu acho que ela entende o seu aspecto histórico, né? E eu acho que ela sabe para onde ela quer ir. Por isso que ela não para de desenvolver. A gente está numa cidade muito rica, né? Num lugar que daqui a pouco, lá pelos meados de 1900 e pouquinho, ninguém daria nada, né? Ou antes seria mais uma cidade da Serra Gaúcha daqui a pouco, né? Então, nós temos uma história, né? A gente tem que entender até onde a gente chegou, a gente tem que entender para onde a gente quer ir, né? Como livraria, aqui, na verdade, a gente considera um pouco resistentes, né? E corajosos, e empreendedores e sonhadores também, né, de lutar então pelos nossos objetivos, né, trabalhar o acesso à leitura, né, a gente é uma cidade que tem inclusive até um carnaval vindo numa livraria, né, é uma coisa bem inusitada quando a gente fala isso aí para pessoas que organizam carnaval em outros lugares, é uma coisa bem curiosa e a gente não conseguiu descobrir nenhum outro lugar que tem, né. Hoje o maior bloco do Rio Grande do Sul saiu de dentro de uma livraria, uma coisa muito estranha. Né? Mas aí a nossa criatividade, né? A gente tem um pouco, acho que o caxiense, né? Aquela questão da resistência em até se reconhecer, né? E dizer que assim, não, o caxiense não gosta de carnaval.
E vai continuar dizendo que não gosta, mas mesmo assim a gente faz o maior bloco de carnaval do Rio Grande do Sul, né? Então é isso, um pouco, essa é a nossa Caxias do Sul. Talvez aí também esteja o segredo, que, por exemplo, nós estamos gravando um programa aqui que não seria uma atividade usual da livraria, e tu te relacionas com a própria TV Câmara. Nós temos um projeto muito bacana na cidade que se chama o Órbita Literária, que acontece todas as segundas-feiras aqui, né? Tu fechas a livraria para receber o Órbita Literária toda segunda-feira. O Órbita são escritores locais que são chamados aqui para conversar. Aliás, eu todo ano marco presença também no Órbita e eu escolho o tema. Daí a organização do Órbita diz, Fábio, o teu dia é tal, tu escolhes um tema e conversa com o pessoal. Então é sempre um ambiente muito gostoso, independentemente de frio, chuva, tem um público que aparece. Varia um pouquinho, mas o público vem aí. Eu vou também provocar vocês no sentido de rumos para o Café com Letras da TV Câmara. Nós não sabemos como será o futuro, talvez nem eu esteja apresentando aqui, mas eu imagino que todos queiram que o programa continue no âmbito do Legislativo e do canal público. A TV Câmara hoje é um patrimônio da cidade, então ela não vai sair do ar. O que vocês esperam, digamos assim, vocês falando em nome da comunidade caxiense? Olha, a TV Câmara chegou devagarinho, ninguém sabia nada. Eu estive no primeiro programa, eu não era nada, continuo não sendo nada, mas a TV Câmara cresceu. O pessoal conhece, sabe. A TV Câmara apresenta programas interessantes como esse que nós estamos aqui e outros mais. Caxias, como o Guilherme falou, recebe muita gente de fora que vem para cá para trabalhar, porque é uma cidade de trabalho, eles vêm aqui, a TV Câmara vai mostrar para eles o que é a nossa cidade, o que foi a nossa cidade, a história da nossa cidade. Tá? É importante. E essa TV tem que continuar. Tem que continuar porque fica maior a TV Câmara e a nossa cidade fica maior com a TV Câmara. E sobre o programa, eu vejo de uma importância tão grande para toda a nossa cultura. Inclusive, como eu mencionei no começo, foi o primeiro veículo que me recebeu. Então, para o meu começo de carreira, foi um grande empurrão, né, para um livro que não teve repercussão, enfim, poder ter esse programa até para espalhar pelas redes sociais e mostrar, não, peraí, gente, é sério. Aqui. Não teve repercussão, aí 7 anos depois tu és eleita patrona da filha. Exatamente, então a gente tem que começar de algum lugar, né? E a abertura que o programa dá pra gente é muito importante, é muito maior do que, de repente, as pessoas possam ter noção, porque a gente vai desenvolvendo a nossa história como autores. E eu acho que com a quantidade de jovens escritores começando a lançar livros, o programa tende a ficar cada vez maior e de maior qualidade, né? Que já é um programa notável. A perspectiva é maravilhosa. Eu não consigo imaginar um futuro melhor para esse programa do que está se desenhando. Então, realmente, esses primeiros 15 anos já tem uma boa história. Os próximos, sabe-se lá quantos, espero que muitos, tendem a trazer mais histórias, mais abertura para novos escritores e, com certeza, engrandecer nossa cultura. Bem, em próximos 15 anos eu não estaria aposentado ainda, então acho que eu conseguiria ajudar de alguma forma. Quem sabe daqui a 15 anos a gente grava novamente, né? Então, seria um bom desafio, então. Boa. Seria uma honra, né? Aproveitando o gancho daí também já, eu acho que é fundamental, né? Um programa focado na leitura, no livro, né? Eu acho que poucas cidades têm essa possibilidade, e ainda mais no mundo que a gente vive hoje de desinformação, né, de livre teclado, né, de livre tecla para todas as pessoas, né, querendo ou não também, eu acho que a gente tem que falar no registro sério, né, comprometido dizendo a verdade daquele momento e levando adiante, né? Eu acho que a imprensa séria hoje, né, uma imprensa tão necessária para o mundo que a gente está vivendo, né, de um mundo tão manipulado, enfim. E aqui a gente está sempre falando de coisas boas, né, de criação, de produção, né, de crescimento. Então, vida longa, né? Café com Letras, com certeza. Secretária? Bom, eu acho que é exatamente isso, né, que o Guilherme falou. Eu acho que 15 anos já 15 anos já é adolescente, já está andando sozinho aí. Então é isso, já tem autonomia, já existe.
né? Já existe. Então, daqui para frente é só um amadurecimento cada vez mais, e amadurecimento das pessoas que frequentam o programa no sentido de comprovar os seus trabalhos, as suas trajetórias, né? E se fazer conhecer cada vez mais pela comunidade, pela sociedade. E, então, vida longa ao Café com Letras, porque realmente é desse tipo de programa que a gente precisa. Como o Guilherme falou, programas sérios, programas confiáveis, programas que estão aí para mostrar a nossa realidade, mostrar para que a cidade possa se ver, né? É justamente isso, é uma vitrine para que os escritores possam se mostrar, se fazer conhecer. Então, vida longa ao programa. Eu queria tomar, então, as considerações de vocês como sendo as últimas, digamos assim, e dessa forma também encaminhamos o nosso encerramento, agradecendo muito especialmente ao Guilherme Martinato, nosso anfitrião, que nos recebeu aqui, a Livraria do Arco da Velha, é a casa dele, e nós estamos aqui de forma itinerante. Saímos lá do estúdio da TV Câmara, no segundo subsolo do prédio do Legislativo Caxiense, lá na Alfredo Chaves, e estamos aqui na Livraria do Arco da Velha. Muito obrigado mesmo, Guilherme, que é um grande entusiasta da cultura local. Secretária da Cultura de Caxias do Sul, Magali Quadros, a nossa querida amiga escritora, Maia Falks, a mais participante, a que participou mais vezes do programa, a mais frequente ao programa, digamos que ela já é parte do Café com Letras. E ao nosso queridíssimo professor escritor Luiz Carlos Ponzi, o senhor que foi o primeiro entrevistado do Café com Letras lá em 2009, dando, digamos assim, o pontapé inicial para esses 15 anos que se completam agora, nesse mês de julho, e oxalá que tenha uma sequência por tantos e tantos anos aqui no nosso canal do Legislativo Caxiense, a TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Obrigado a todos vocês que continuaram conosco ao longo de toda essa edição especialíssima de 15 anos do Café com Letras. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.